O estudante que se familiarizou com os fenômenos geralmente chamados de psíquicos terá descoberto o importante papel de desempenho nos ditos fenômenos por essa força que a ciência chamou de sugestão, com que se quer dar a entender o processo ou método pelo qual uma ideia é transferida à mente de outro, ou sobre ela impressionada, levando a segunda mente a atuar em consonância com ela. Um perfeito entendimento da sugestão é necessário para se compreender com inteligência os variados fenômenos psíquicos que estão na base da sugestão. Contudo, ainda mais necessário é um conhecimento de vibração e do gênero mental para o estudante da sugestão, porque o princípio da sugestão, como um todo, depende do princípio de gênero mental e da vibração. Os escritores e mestres da sugestão têm o hábito de explicar que a mente objetiva ou voluntária é o que cria a impressão mental, ou a sugestão, na mente subjetiva ou involuntária. Porém, não descrevem o processo nem nos oferecem, na natureza, qualquer analogia que nos ajude a entender melhor a ideia. Contudo, se o leitor quiser refletir sobre a questão à luz dos princípios herméticos, não lhe será difícil constatar que o fortalecimento do princípio feminino pela energia vibratória do princípio masculino está em concordância com as leis universal da natureza, e que o mundo natural oferece incontáveis analogias por meio das quais o princípio pode ser compreendido. Com efeito, os princípios herméticos mostram que a própria criação do universo segue a mesma lei, e que, em todas as manifestações criativas, nos planos espiritual, mental e psíquico, está sempre em operação o princípio de gênero, essa manifestação dos princípios masculino e feminino. E, mais ainda, quando se assimila e compreende o princípio de gênero mental, os diferentes fenômenos da psicologia tornam-se imediatamente suscetíveis de classificação e estudo inteligentes, em vez de permanecerem obscuros. O princípio se concretiza na prática, uma vez que tem por base as leis universais e imutáveis da vida. Não faremos uma descrição ou discussão pormenorizada e exaustiva dos diferentes fenômenos da influência mental ou da atividade psíquica. Há um grande número de livros, muitos dos quais muito bons, que foram escritos e publicados sobre esse assunto nos últimos anos. Os principais fatos apresentados nesses livros são corretos, apesar do fato de cada autor ter tentado explicar os fenômenos por diferentes teorias de sua própria lavra. O estudante pode familiarizar-se com essas questões e, usando a teoria do gênero mental, conseguirá pôr ordem nesse caos de teorias e ensinamentos conflitantes. Além do mais, se estiver propenso a fazê-lo, poderá facilmente tornar-se mestre no assunto. O objetivo do presente trabalho não é fazer um relato abrangente dos fenômenos psíquicos, mas dar ao estudante uma chave mestra por meio da qual ele possa abrir as inúmeras portas que levam às partes do tempo do conhecimento que ele talvez queira explorar. Esperamos que, nesse exame de ensinamentos de O Kybalion, os interessados possam encontrar uma explicação que os ajude a esclarecer muitas dificuldades aparentemente impenetráveis, uma chave que lhes abrirá muitas portas. Qual a utilidade de aprofundar a busca de detalhes sobre todas as várias características dos fenômenos psíquicos e da ciência mental, se não for para colocarmos ao alcance do estudante as ideias pelas quais ele pode receber um alto grau de instrução a respeito de cada aspecto do assunto de seu interesse? Com o auxílio de O Kybalion,
ele pode refazer o percurso que o levará novamente a qualquer biblioteca oculta, com a velha luz do Egito iluminando muitas páginas sombrias e assuntos obscuros. Esse é o objetivo deste livro. Não viemos expor uma nova filosofia, mas, antes, apresentar as linhas gerais de um grandioso ensinamento do mundo antigo, destinadas a tornar mais claro os ensinamentos de outros sistemas filosóficos. Elas servirão como um grande reconciliador de diferentes teorias e doutrinas opostas. Capítulo 15. Axiomas herméticos. Quando não acompanhada por uma manifestação e uma expressão em ação, a posse do conhecimento em nada difere do acúmulo de metais preciosos, uma coisa inútil e tola. O conhecimento, com a riqueza, a posse do conhecimento, sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação, é como o acúmulo de metais preciosos, uma coisa vã e tola. Como a riqueza, o conhecimento é destinado ao uso. A lei do uso é universal e aquele que a viola sofre em razão de seu conflito com as forças naturais. O caibalho. Os preceitos herméticos, conquanto sempre tenham sido bem guardados na mente dos seus afortunados possuidores, por razões que já expusemos aqui, nunca foram destinados a ser simplesmente acumulados e ocultados. A lei do uso está contida nos preceitos, se pode ver na referência ao caibalho da citação na página anterior, que a estabelece categoricamente. O conhecimento sem o uso e a expressão é uma coisa vã, que não traz nenhum bem a seu possuidor ou à raça. Guarde-se o leitor contra a avareza mental e expresse em ação aquilo que tiver aprendido. Estude os axiomas e aforismos, mas não deixe de praticá-los. Apresentamos a seguir alguns dos mais importantes axiomas herméticos extraídos do caibalho, com alguns comentários explicativos acrescentados a cada um. O leitor deve fazer o mesmo, praticando-os e usando-os, porque eles nunca lhe pertencerão de fato, enquanto não tiverem sido usados. Para mudar a vossa disposição de espírito ou vosso estado mental, mudai vossa vibração. O caibalho. Todos podem mudar suas vibrações mentais por um esforço da vontade na direção determinada, fixando deliberadamente a atenção num estado mais desejável. A vontade dirige a atenção e esta muda a vibração. Cultivem a arte da atenção por meio da vontade e, desse modo, encontrarão o segredo do domínio dos humores e dos estados mentais. Para destruir um índice desagradável de vibração mental, colocai em operação o princípio da polaridade e concentrai-vos no polo oposto ao que desejais suprimir. Destruir o desagradável mudando a sua polaridade. O caibalho. Esta é uma das fórmulas herméticas mais importantes. Baseia-se em verdadeiros princípios científicos. Mostramos-lhes que um estado mental e o seu oposto nada mais são que os dois polos de uma só coisa e que a polaridade pode ser invertida pela transmutação mental. Esse princípio é conhecido pelos psicólogos modernos, que o aplicam para a eliminação de hábitos desagradáveis, pedindo a seus discípulos que se concentrem na qualidade oposta. Se forem acometidos pelo medo, não percam tempo tentando destruir esse medo, mas cultivem a qualidade da coragem e verão que o medo desaparecerá. Muitos escritores exprimiram essa ideia de modo muito incisivo, usando o exemplo do quarto escuro. Uma pessoa não precisa matar a escuridão,
Basta abrir as janelas e deixar a luz entrar, fazendo com que a escuridão desapareça. Para destruir uma qualidade negativa, ela deve concentrar-se no polo positivo desta mesma qualidade, e as vibrações passarão gradualmente do negativo ao positivo, até que, finalmente, tal pessoa ficará polarizada no polo positivo e não no negativo.